como começar uma revolução, fundamentos e estratégias para a transformação social. Bem-vindos ao primeiro episódio do canal Revolução em Fase. Hoje vamos explorar uma das questões mais fascinantes e complexas da história humana. Como nasce uma revolução? Seja ela pacífica ou violenta, toda transformação social radical segue determinados padrões e requer elementos específicos para ter sucesso. Nos próximos 10 minutos, vamos dissecar os fundamentos essenciais que fazem a diferença entre um movimento que muda o mundo e outro que se desvanece na história. As condições estruturais. O terreno fértil da revolução. Toda revolução nasce de um solo fértil de contradições sociais. Não se faz revolução por capricho ideológico. Ela surge quando as condições objetivas tornam a mudança uma necessidade histórica. O sociólogo Antônio Gramsci definia a revolução como um ato de força que é, ao mesmo tempo, uma ruptura que transforma radicalmente a sociedade. As três condições estruturais fundamentais são a tirania política, a crise econômica devastadora e a desigualdade social extrema. A tirania é o principal fator desencadeador porque representa uma forma de governo autoritária em que determinada população é oprimida e tem seu livre-arbítrio anulado. Quando o povo não consegue mais expressar sua vontade através de meios legais, a pressão social se acumula até explodir. A crise econômica potencializa essa explosão. Não é coincidência que a Revolução Francesa eclodiu em meio a uma grave crise financeira, ou que a Revolução Russa aconteceu durante os horrores econômicos da Primeira Guerra Mundial. A fome e o desemprego em massa criam as condições materiais que levam pessoas comuns a arriscarem suas vidas por mudanças. Mas aqui está um ponto crucial. As revoluções não nascem da miséria absoluta. Como demonstrou Crane Brinton, os revolucionários não são entes desprezíveis, não são filhos do desespero. As revoluções nascem da esperança. Elas ocorrem quando há expectativas crescentes que são frustradas. O que James Davis chamou de teoria da curva J, onde as aspirações continuam subindo enquanto a satisfação real declina. Liderança e organização. Os arquitetos da mudança. Uma revolução sem liderança é como um incêndio sem direção. Pode queimar tudo, mas raramente constrói algo novo. A história nos mostra que movimentos revolucionários bem-sucedidos sempre tiveram figuras carismáticas capazes de articular as frustrações populares em uma visão coerente de futuro. Vladimir Lenin exemplifica o líder revolucionário intelectual que conseguia mobilizar as pessoas através de suas ideias. Mas a liderança revolucionária não se limita aos intelectuais. Mahatma Gandhi demonstrou como a liderança moral pode ser ainda mais poderosa que a força bruta, liderando o mais famoso movimento de resistência civil não violenta da história. A organização é igualmente vital. Gramsci enfatizava que sem ação organizada e disciplinada, a ação espontânea das massas populares será reduzida ao fracasso. É preciso dar uma forma e uma disciplina permanente às energias dispersas e caóticas. Isso significa criar estruturas que possam coordenar ações em diferentes regiões, manter a disciplina durante crises, comunicar mensagens consistentes, recrutar e treinar novos ativistas, garantir financiamento e recursos logísticos. Propaganda e ideologia. A guerra das ideias. Antes de conquistar o poder político, é preciso conquistar os corações e mentes. Lenin diferenciava claramente entre agitação e propaganda. O propagandista explica muitas ideias para poucas pessoas. O agitador explica poucas ideias para muitas pessoas. A propaganda revolucionária moderna utiliza dois princípios fundamentais: denúncia e palavra de ordem. É preciso tornar a opressão real ainda mais dura, ajuntando-lhe a consciência da opressão e tornar a vergonha ainda mais humilhante, dando-a publicidade. Isso significa expor sistematicamente as contradições do sistema atual. As palavras de ordem, por sua vez, devem ser simples,
memorizáveis e carregadas de significado emocional. Terra e Liberdade, de Emiliano Zapata, Poder ao Povo, dos Panteras Negras, ou Queremos Pão e Rosas, das operárias têxteis americanas, exemplificam como slogans poderosos podem cristalizar aspirações complexas. Hoje, as redes sociais revolucionaram a propaganda política. Os movimentos sociais utilizam estratégias de mobilização inovadoras, incluindo campanhas online, que ampliaram o alcance e a eficácia desses movimentos. Mas a tecnologia é apenas ferramenta. A mensagem ainda precisa ressoar com as experiências vividas das pessoas. A regra dos 3,5%. O poder da minoria. Ativa. Uma descoberta fundamental da pesquisadora Erica Chenoweth revolucionou nossa compreensão sobre como mudanças políticas acontecem. Suas pesquisas demonstraram que movimentos pacíficos têm 53% de taxa de sucesso, enquanto movimentos violentos têm apenas 26%. Mais impressionante ainda, quando 3,5% da população se mobiliza ativamente de forma não violenta, o sucesso é quase garantido. Isso significa que no Brasil, com 215 milhões de habitantes, seria necessário mobilizar cerca de 7,5 milhões de pessoas para criar pressão irresistível por mudanças. Parece muito? A Revolução do Poder Popular nas Filipinas em 1986 mobilizou milhões em Manila e derrubou a ditadura de Marcos em apenas 4 dias. A Revolução dos Cravos em Portugal demonstrou como o caráter de massas extenso e profundo assegurou o avanço da luta por transformações. Estratégias pacíficas versus violentas. Escolhendo o caminho. A escolha entre métodos pacíficos e violentos não é apenas moral, é também estratégica. As revoluções pacíficas têm várias vantagens práticas. Legitimidade internacional. Governos autoritários que reprimem manifestações pacíficas perdem apoio internacional rapidamente. Participação ampla. Resistência civil permite que pessoas de todas as idades e condições físicas participem, ampliando a base social. Disciplina das forças de segurança. Soldados e policiais têm mais dificuldade psicológica para reprimir manifestantes pacíficos. Estabilidade pós-revolução. Países que passaram por transições pacíficas tendem a ser mais estáveis democraticamente. Mas existem situações onde a resistência armada pode ser necessária, especialmente contra regimes que usam violência extrema contra civis desarmados. A chave é entender que a violência revolucionária deve sempre ser estratégica, nunca emocional. O momento decisivo. Pontos de virada e colapso do Estado. Randall Collins identifica 2 tipos principais de revolução: revoluções de ponto de virada e revoluções por colapso do Estado. As primeiras são movimentos populares que crescem até atingir uma massa crítica, onde o povo coletivamente decide que o regime tinha de acabar. As segundas acontecem quando o próprio Estado entra em crise profunda. Para revoluções por colapso do Estado, 3 ingredientes devem convergir. 1. Crise fiscal. Paralisia organizacional. O Estado não consegue mais pagar seus funcionários ou manter serviços básicos. 2. Impasse entre elites. A classe dominante se divide entre reformadores e conservadores, paralisando decisões importantes. 3. Mobilização de massa. Com o Estado enfraquecido, movimentos populares preenchem o vácuo de poder. As revoluções mais profundas, como a francesa de 1789, a russa de 1917, ou a queda da URSS em 1991, combinaram esses fatores. Elas não apenas mudaram governos, mas transformaram completamente as estruturas econômicas e sociais. Timing e oportunidade. O fator X da revolução. Mesmo com todas as condições reunidas, o timing permanece crucial. Como disse Lenin, uma revolução só acontece quando os de cima não podem seguir governando como antes e os de baixo não querem mais seguir sendo governados como antes. O quando pode ser determinado por eventos catalíticos. Crises econômicas súbitas. Crash de 1929. Crise de 2008. Derrotas militares humilhantes.
Escândalos políticos massivos, tragédias que mobilizam a opinião pública, sucessões políticas contestadas, o movimento dos coletes amarelos na França ou os protestos de 2013 no Brasil mostram como eventos aparentemente menores podem desencadear mobilizações massivas quando as condições subjacentes estão maduras. Consolidação. Da revolução à transformação. Fazer uma revolução é difícil. Consolidá-la é ainda mais desafiador. A história está repleta de revoluções que venceram apenas para serem traídas ou destruídas posteriormente. A Revolução Francesa de 1848 durou apenas 4 meses antes de ser seguida por uma restauração autoritária. A consolidação exige controle das instituições-chave, forças armadas, sistema judiciário, mídia e economia. Legitimidade popular contínua. Revoluções que não melhoram concretamente a vida das pessoas perdem apoio rapidamente. Neutralização da reação. Elites destituídas sempre tentarão retomar o poder, seja através de golpes, sabotagem econômica ou intervenção externa. Construção institucional. Novas estruturas políticas, econômicas e sociais devem ser criadas para substituir as antigas. Conclusão. O preço e a promessa da mudança. Começar uma revolução não é um ato romântico ou aventureiro. É uma necessidade histórica que surge quando as contradições sociais se tornam insuportáveis. Requer preparação cuidadosa, organização disciplinada, liderança visionária e, acima de tudo, o apoio genuíno de uma parcela significativa da população. A escolha entre métodos pacíficos e violentos deve ser baseada em análise estratégica, não em preferências ideológicas. As evidências históricas mostram claramente que a resistência civil não violenta é mais eficaz na maioria das situações, além de criar bases mais sólidas para uma sociedade democrática pós-revolução. Mas lembrem-se, revolução não é um evento, é um processo. Como dizia Gramsci, ela exige uma ação organizada e disciplinada sustentada ao longo do tempo. Não basta derrubar o antigo, é preciso construir o novo. E isso, amigos, é o trabalho de gerações. No próximo episódio, vamos explorar casos específicos de revoluções que mudaram o mundo e as lições que podemos extrair de seus sucessos e fracassos. Até lá, reflitam. Que contradições vocês identificam em nossa sociedade atual? E o que seria necessário para resolvê-las? Revolução em fase, transformando ideias em ação. Uma análise por vez.